Nossa aula hoje é a última parte teórica do capítulo 5, aula 5.3, onde eu vou ver a parte de reatores ideais para reações simples. Vamos falar sobre reatores pistonados em estado estacionário e vou colocar um exemplo. Essa aula eu preparei usando o capítulo 5 do Levenspiel e vamos começar então essa parte da aula. Então, reatores pistonados em estado estacionário. Nós temos o que é um esquema de um reator aqui, no qual eu tenho a concentração inicial, a fluxo máximo na entrada, a conversão na entrada, vamos considerar inicialmente que é zero, mas ela pode ter um valor diferente, e o fluxo volumétrico na entrada. Dentro do reator, eu vou ter uma variação dele, então a concentração ela vai variar e a reação vai acontecer ao longo do reator. Então, na saída do reator, eu vou ter a concentração na saída, o fluxo máximo na saída, conversão na saída e o fluxo volumétrico na saída. Então, eu vou ter aqui que esse reator vai ter uma variação da concentração num espaço. Então, eu vou ter que fazer aqui eu não posso fazer aqui uma balanço global, eu preciso fazer um balanço diferencial. Então, para esse caso, então, eu preciso fazer um balanço então, no elemento diferencial de volume dV. Então, na entrada do elemento diferencial é igual à saída mais o consumo por reação química mais acúmulo. Como estou trabalhando em estado estacionário, então o acúmulo é zero. Então, o que tenho na entrada? Os moles por unidade de tempo de A, FA, na entrada. Na saída do diferencial de volume é FA, mas o que variou dentro desse diferencial de volume do fluxo volumétrico, do fluxo máximo de A, diferencial de FA. E o consumo por reação química estava pela taxa de reação química vezes o diferencial de volume. Por quê? Porque a taxa de reação química, a reação química acontece dentro do volume do reator, então, se eu estou tomando um diferencial de volume, então é pelo diferencial de volume. Então, substituindo, então, na equação dos termos anteriores, nós temos que entrada igual a saída, mais o que variou por reação química. Então, nós vamos ter que a variação do fluxo máximo é igual à variação do fluxo máximo inicial, multiplicado por 1 menos o que foi convertido na saída. Então, é igual a FA0 vezes o diferencial de XA, é dizer, o que foi o diferencial da conversão dentro do reator. Então, substituindo, então, na equação anterior, nós temos que FA0, o fluxo máximo na entrada, vezes o diferencial de conversão, é igual à taxa de reação vezes o diferencial de volume. O balanço, então, a equação, então, do balanço de A no elemento de volume de B. Então, o que eu preciso fazer? Separar variáveis para integrar. Separando variáveis para integrar, eu tenho que integrar entre 0 e B do diferencial de volume sobre o fluxo máximo inicial, é igual a integrar de 0 a conversão na saída do diferencial, do que variou dentro do diferencial de volume na conversão, dividido a taxa de reação. Esta é uma equação geral. Então, eu posso definir essa equação geral usando a definição do tempo espacial para qualquer valor de epsilon A, para qualquer valor de epsilon A. No qual eu tenho o volume sobre o fluxo volumétrico é igual ao tempo espacial dividido a concentração inicial, é dizer, o volume sobre o fluxo volumétrico na entrada, o inicial é igual ao tempo espacial dividido a concentração inicial ou concentração na entrada. Isso vai ser igual a integral de 0 até a conversão na saída da variação da conversão em função da taxa de reação, dividida pela taxa de reação. E também o tempo espacial, eu posso usar o tempo espacial, então o tempo espacial é que ele está definido como volume do reator dividido pelo fluxo volumétrico na entrada, que é igual a o volume vezes a concentração inicial dividido pelo fluxo volumétrico o fluxo máximo na entrada, e isso é igual a concentração inicial de A vezes a integral de 0 até a conversão de A na saída vezes pelo diferencial de XA dividido a taxa de reação. Esta equação é a equação geral. Ela é válida para qualquer valor de epsilon A, seja variação ou não de volume. E com esta equação eu posso achar o volume para uma determinada
fluxo volumétrico na entrada e uma determinada conversão que eu queira obter na saída da reação. Mas lembrem, como eu falei anteriormente, vamos na figura anterior, a conversão dentro do reactor PCR, ela varia da entrada até a saída do reactor, ela vai variando. Então, eu tenho que ela não é constante, então eu tenho que fazer essa integração. Já quando eu trabalho com um reactor CCTR, como vimos na aula passada, a taxa de reação ela é constante e a mesma taxa de reação na saída do reactor. E ela é variada na saída do reactor. Então, de forma geral, eu posso substituir suscrito 0 da entrada esse suscrito 0 da entrada por uma conversão inicial que esté na entrada que não seja conversão 0. É decir, que eu posso ter uma alimentação parcialmente convertida na entrada do reactor. Então, o suscrito 0 pode ser transformado, substituído por suscrito I na entrada para alimentação parcialmente convertida e F para a saída do reactor. Então, eu vou ter a expressão volume sobre FA0, sobre o fluxo volumétrico máximo na entrada, vai ser igual a integral de x a 1, x a i, essa conversão na entrada até a conversão na saída, do diferencial da conversão dividido a taxa de reação. E para o tempo espacial, então, concentração inicial de A é igual a concentração inicial de A, integral de conversão inicial até a conversão na saída, vezes do diferencial de x, da diferencial de conversão dividido a taxa de reação. Essa equação ela é válida também para qualquer valor de epsilon A. Por quê? Porque depende da taxa de reação e ainda não diz qual é a taxa de reação. Então, quando eu tenho densidade constante, se eu tenho densidade constante, eu não tenho variação do volume. Então, a conversão ela é igual a 1 menos a concentração de A em qualquer instante sobre a concentração inicial. E o diferencial de conversão é igual a menos o diferencial de concentração sobre a concentração inicial. Então, para esse caso, a equação de desempenho do reactor, quando eu tenho densidade constante, a equação de desempenho do reactor vai ser igual ao volume dividido o fluxo máximo na entrada, igual a tempo espacial dividido a concentração inicial, igual a integral de 0 até a concentração na saída de variação da concentração em função dividido a taxa de reação. Isso é igual a que a menos 1 sobre CA0, integral de CA0, desde CA0 até a concentração na saída, do diferencial de conversão sobre a taxa de reação. E o tempo espacial é igual ao volume, dividido pelo fluxo volumétrico, que é igual à concentração inicial, vezes a integral de 0 até a conversão na saída do diferencial de conversão dividido a concentração, a taxa de reação. E isto vai ser igual também a menos integral da concentração inicial até a concentração da saída do diferencial de concentração vezes dividido a taxa de reação. Esta equação 19 ela é válida para epsilon A igual a 0, ou seja, quando eu não tenho variação do volume. Então, para a densidade variável, então, quando eu não tenho variação do volume, eu posso usar tanto conversão quanto concentração. Mas quando eu tenho densidade variável, já a concentração não é um parâmetro a usar. Então, nesse caso, é melhor usar as equações em função da conversão. Então, essas equações de desempenho, então, elas relacionam o quê? Ou equações de projeto, a taxa de reação, a conversão, o volume do reactor e o fluxo máximo na entrada. Conhecidas 3 dessas variáveis, eu posso, então, calcular a quarta variável. Então, como que essas equações são representadas graficamente? O inverso da taxa de reação, em função da conversão, vai ser igual a expressão, a área abaixo da curva, vai ser igual ao volume do reactor dividido o fluxo máximo e vai ser igual ao tempo espacial dividido a concentração inicial. Então, essa equação, esta expressão, como uma integral, então eu tenho a área abaixo da curva que eu vou determinar. E para sistemas a densidade constante, que eu somente poderia usar a concentração, então eu poderia usar o inverso da taxa de reação em função da concentração, da concentração inicial à concentração na saída, então eu tenho a curva
taxa de reação em função da concentração. Neste caso, a área vai ser igual ao tempo espacial, que vai ser igual à concentração inicial sobre o fluxo máximo na entrada. Se não existe integral analítica, então eu preciso fazer integral numérica. Então, a integração numérica, existem várias formas de integração numérica, o método de trapézio, o método de Simpson, tem várias formas que estão no Fogler, no final do Fogler, num dos apêndices do Fogler, está a tabela de integração numérica. Então, mas para casos que são, vamos ver os casos específicos. Para uma reação homogênea, de ordem zero, e que não tenha variação de volume. Então, nesse caso, eu tenho que K vezes o tempo espacial vai ser igual a quê? A constante cinética vezes a concentração inicial vezes o volume dividido em FA0 vai ser igual a CA0 vezes a conversão. Ou K vezes o tempo espacial dividido em CA0 vai ser igual a CA0 menos CA sobre CA0, que vai ser igual a conversão. Então, essa é a expressão quando eu não tenho para ordem zero e que não tenho variação de volume. Para reação de primeira ordem irreversível, por exemplo, de produto, e com epsilon A constante, pode ser epsilon A igual a 1, epsilon A igual a qualquer valor diferente de zero, ou também zero, pode ser, porque quando é zero, este termo se faz zero e esta parte se elimina. Então, para a reação de primeira ordem, eu tenho que constante cinética de reação vezes o tempo espacial é igual a menos 1 mais epsilon A, logaritmo de 1 menos a conversão, menos epsilon A vezes a conversão. Então, se epsilon A igual a zero, este termo se faz zero, e este termo, e aqui se faz zero, ficaria KT, constante cinética de reação vezes o tempo espacial, seria igual a menos el logaritmo de 1 menos a conversão, para epsilon A igual a zero. Para a reação reversível, por exemplo, A dando R moles de R, com CR0 sobre CA0 igual a uma reação M. Lembre que existe M, que é a relação entre concentração inicial de produto e a concentração inicial de reagente, ou também quando eu tenho reações de segunda ordem. Mas, neste caso, reação reversível de primeira ordem, no qual, então, que a taxa de reação é igual à constante cinética K1, constante direta, vezes a concentração de A, menos a constante cinética K2, a constante de reação inversa, vezes a concentração de R, e a conversão de equilíbrio observada é dada como XA, conversão de equilíbrio. Para qualquer valor de epsilon A constante, nós temos que a expressão para um reator integrada, para um reator PFR, é igual a K1 vezes o tempo espacial, é igual a M, que é a relação de CR0 sobre CA0, mais R vezes a conversão de equilíbrio sobre M mais R, que R é o coeficiente estequiométrico do reagente R. Todo isso multiplicado por 1 menos, por esta expressão que é menos 1 más epsilon A vezes a conversão de equilíbrio vezes o logaritmo de 1 menos conversão de A em qualquer instante sobre a conversão de equilíbrio menos epsilon A vezes a conversão de A em qualquer instante. Se o valor de epsilon A for igual a zero, esta parte daqui é zero, e aqui é zero, ficaria a expressão K1 vezes o tempo espacial, M vezes R, a conversão de equilíbrio sobre M mais R, multiplicado por menos o logaritmo de 1 menos a conversão de A sobre a conversão de equilíbrio. Para a reação A mais B, dando produto, uma reação de segunda ordem, no qual CA0 é igual a CB0 e para qualquer valor de epsilon A. Ou para a reação 2A dando produto, tanto faz, porque seria a taxa de reação seria menos a taxa de reação seria igual a constante cinética de reação vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Então, a equação integrada seria CA0 vezes a constante cinética de reação vezes o tempo espacial seria igual a 2 vezes epsilon A vezes 1 más epsilon A logaritmo de 1 menos a conversão de A mais epsilon A al quadrado vezes a conversão de A mais epsilon A mais 1 elevado ao quadrado vezes XA sobre 1 menos epsilon A. Se epsilon A for igual a zero, também tem termos que se eliminam e simplificam todas estas expressões. Então, todas as expressões dos reactores, reactor
batelada e PFR e reatores CCTR estão na página 93 do Level Speed. Tem uma tabela na qual tem batelada e PFR para a densidade constante, as equações, as expressões do reação de batelada, reator de batelada e PFR são as mesmas, são idênticas, a única que diferencia é que o tempo espacial para um reator PFR equivale com o tempo para um reator em batelada. E são as equações que se usam indistintamente. Já quando eu tenho densidade variável, não existe correspondência direta com as equações entre o batelada e o reator de PFR, e é necessário usar a equação correta para cada caso. Então, todas essas expressões estão na página 93 do Level Speed. Então, vamos falar também de um outro parâmetro que é tempo de retenção e tempo espacial para reatores contínuos. O tempo de retenção de meio ele é igual a quê? Concentração inicial vezes a integral de zero até a conversão na saída da variação da conversão dividido a taxa de reação por 1 mais epsilon A vezes a conversão. Se eu não tiver, se epsilon A for igual a zero, seria a variação da conversão sobre xa. Isso é em unidades de tempo. Já tempo espacial, ele está definido como o volume do reator ou do fluxo ou do fluido dividido o fluxo volumétrico na entrada. E é igual a CA0 vezes o volume do reator ou do fluido sobre o fluxo máximo na entrada. Também está em unidades de tempo. Mas quando eu tenho para sistemas de densidade constante, líquidos ou gases, tanto o tempo espacial quanto o tempo de retenção é o mesmo. O volume é igual ao volume sobre o fluxo volumétrico na entrada. Mas para sistemas que eu tenho densidade variável, o tempo espacial não é igual ao tempo de retenção. E então, o tempo de retenção já ele não pode ser calculado pela relação do volume do fluido sobre o fluxo volumétrico, dificultando então a relação entre esses tempos. Então, até aqui alguma dúvida? Por favor, me respondam, porque eu não consigo ver o chat. Bom, eu vou fazer um exemplo. Vou passar um exemplo agora de esse tipo de reator. Os dados da reação apresentam-se na tabela a seguir. A reação deve ocorrer em um reator PFR. A vazão molar de A na entrada é de 0,4 mol por litro e o fluxo máximo de A é FA0 igual a 0,4 mols por segundo a menos 1. Es decir, eu tenho a vazão molar de A, a vazão molar de entrada de A é de 0,4 mol por litro e o fluxo máximo de A é de 0,4 mol por segundo. Determine o volume de PFR necessário para atingir 80% de conversão. Então, eu tenho uma reação A dando produtos, e então eu tenho dados são conversão, taxa de reação e FA0 sobre a taxa de reação foi um cálculo que foi feito para facilitar os cálculos. Então, eu tenho a conversão varia de 0 até 0,8. A taxa de reação ela vai diminuindo na medida que a conversão vai aumentando. É lógico, eu tenho menos reagente, a taxa de reação ela vai caindo. E então, eu fiz o cálculo da relação FA0, que é 0,4 mol por segundo, dividido a taxa de reação, e esse valor é em metros cúbicos. Então, com esses valores, o que eu tenho que fazer com esses dados? Para o PFR, como eu tenho a forma diferencial do balanço molar, ela está dada FA0 vezes a variação da conversão em função do tempo igual a menos RA. Então, o que eu faço? Que eu posso plotar FA0 sobre a taxa de reação em função da conversão. Plotando FA0 sobre a taxa de reação em função da conversão, eu tenho essa curva. Então, eu tenho que o volume ele é determinado como a integral é igual a FA0, a integral de 0 até 0,8
de a variación de DXA sobre la taxa de reacción. Es decir, ¿quién es DXA sobre la taxa de reacción? FA0 sobre RA DXA. Entonces, esa ecuación, entonces, como yo tengo los dados experimentales, no es una ecuación algébrica, una ecuación que puedo integrar directamente, tengo que avaliar numéricamente. Para isso, eu usei as equações do apêndice 4, a 4 do Fogler, usando os pontos XA, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0, 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8, com a equação A23 na regra de quadratura dos 5 pontos. Porque eu peguei 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Uma regra de quadratura de 5 pontos, porque se eu pego esse ponto, então teria que usar duas partes. Então, eu fiz dessa maneira. O volume, então, eu puse, para esse caso, a regra de quadratura de 4 pontos, mas o volume é igual a integral de 0 até x4 de f em x de x. É igual a quê? H3, H é o passo, é a diferença entre x4 e x0, sobre 4, veces a función avaliada en 0, más 4 veces la función avaliada en 1, más 2 veces la función avaliada en 2, más 4 veces la función avaliada en 3, más la función avaliada en 4. Así entonces, ¿quién es H? H es la relación 0,8 menos 0 dividido 4, 0,2, es decir, es un paso, es la distancia entre cada punto. Entonces, un volumen 0,2 sobre 0,4 es avaliado ese valor que está aquí, es el valor que eu fiz o cálculo, é o valor que está aqui, esses valores daqui, FA0 sobre RA, cada um, e o volume do reactor foi 2,165 metros cúbicos. Com essa mesma reação, com esses mesmos dados, na aula anterior, eu passei para vocês o volume do CCTR. E para o CCTR foi calculado um volume de 6,4 metros cúbicos. Então, nós podemos ver que o volume do PFR é menor que o volume do CCTR. Se nós vemos aqui, qual é o volume do PFR, do reator PFR? É a área baixo a curva. Já o volume do reator CCTR é todo o retângulo, desde x igual a 0 até x igual a 8. É todo o retângulo. Por isso que ele é menor que o volume do reator PFR, menor que o volume do reator CCTR, para efetuar a mesma reação até o mesmo valor de conversão para reações desse tipo. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 5.